Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita Palavra de Deus. Quero convidar você para que abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Temos meditado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses dominicalmente. Então você pode acompanhar através deste canal desde o primeiro versículo e, se Deus assim nos permitir, chegaremos ao último, assim, juntos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Vamos ler a porção da palavra de Deus para hoje. Capítulo 3, verso 12 até o 16, diz assim: Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu coloco-me na tua presença, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para o entendimento da tua palavra e a exposição da mesma. Entrega em tuas mãos a vida de cada um dos ouvintes deste canal. Que os mesmos sejam abençoados, edificados e exortados através da tua palavra. Pai, nós oramos no nome santo, doce e amado de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Filipenses, a carta da alegria do apóstolo Paulo. O texto que nós acabamos de ler, capítulo 3, versos 12 a 16, nos ensinam muitas lições. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 verdades nessas lições. O tema da nossa reflexão hoje é permanecendo no verdadeiro evangelho. Semana passada nós estudamos sobre conhecer o verdadeiro evangelho. Hoje nós vamos ver os desafios de permanecer firme neste evangelho. Não sei quais os passos você já deu na vida cristã. Não sei aonde está a sua caminhada. Um dia, eu, Leonardo, fui um neném na fé, fui um bebê. Hoje faz mais de 30 anos que Deus me deu a graça de me salvar, de encher o meu coração de esperança e de me transformar em arauto do evangelho, em pregador do evangelho. E eu proclamo esse evangelho com alegria no coração, com a alma cheia de esperança, com vontade de que essa palavra atinja o maior número de pessoas, na igreja local, na vizinhança, em outros lugares onde eu não posso ir, mas que a palavra de Deus pode chegar através desse vídeo. Entenda comigo, aprenda comigo, medite comigo essas lições que Deus colocou em nossos corações, permanecendo no verdadeiro evangelho. Por que nós devemos permanecer no verdadeiro evangelho? Primeira verdade que eu quero destacar para você: devemos permanecer no verdadeiro evangelho porque fomos alcançados por Cristo. Veja comigo o verso 12. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, o maior teólogo que o cristianismo teve, ele está aqui, desafiando a igreja, desafiando a mim e a você, dizendo que ele está prosseguindo. Ele ainda não atingiu o alvo, ele não chegou no ápice, mas ele fala: eu vou permanecer, eu vou prosseguir, eu vou avançar, porque eu fui alcançado por Jesus Cristo. Você
já experimentou a salvação que é dada por Cristo Jesus? A salvação é dada por Jesus porque ele pagou o preço da sua alma. Foi na cruz do Calvário onde ele derramou o sangue dele em agonias. Foi lá que ele pagou o grande preço. E ele, por pagar esse preço, alcança pecadores como alcançou a mim. E pode alcançar você. Você deve permanecer no Evangelho porque você foi alcançado por Jesus Cristo. Você foi chamado por Jesus Cristo. E é Jesus que vai te sustentar. É Jesus que vai te conduzir. É Jesus que vai te abençoar. Você não pode parar no meio do caminho. Você precisa avançar. O apóstolo Paulo fala, eu não alcancei. Aonde Paulo quer chegar? Qual era o alvo deste grande homem? O alvo dele era a eternidade com Cristo Jesus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você, porque nós devemos permanecer no verdadeiro evangelho. Devemos focar no verdadeiro evangelho, pelo chamado de Cristo. Veja comigo os versículos 13 e 14 da palavra de Deus, que diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos focar no verdadeiro evangelho, porque o chamado é de Jesus. Pelo chamado de Jesus. O texto é bem claro em dizer, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado. Ele está dizendo, isso não é mérito meu, não é obra minha, eu não penso que eu fiz nada. Mas faço o seguinte, eu esqueço de tudo que ficou para trás. As grandes renúncias que Paulo fez, que nós vimos na mensagem de domingo passado. Renunciando ali o seu status, a sua fama, o seu respeito, o seu academicismo, com um único objetivo, prostrar-se diante de Jesus Cristo e adorar o nome dele. Você deve permanecer focado em Jesus. Todos nós devemos ter alguns alvos na vida. Alvo de casar e ser feliz. Alvo de estudar e ter uma boa formação. Alvo de ter um bom emprego. Mas eu desafio você que o alvo número 1 da sua vida seja ser focado naquilo que Jesus ensinou. O texto continua no verso 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo parece que está trazendo à memória o frescor daquele dia que ele pega cartas, ele vai para Damasco para perseguir a igreja, para prender discípulos, para tentar destruir a igreja. Mas a igreja, ela é de Jesus Cristo. Ela é indestrutível. Nada nem ninguém consegue destruir a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, este mesmo que nós estamos lendo e refletindo uma carta dele. Na outra carta dele, Romanos, ele diz no capítulo 8, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, nada poderá nos separar do amor de Deus. Somos a igreja de Jesus. Somos invencíveis. Não porque somos fortes, não porque temos dinheiro, não porque temos poder político, não porque temos armamento, mas porque temos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Permaneça focado no chamado de Cristo. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você nesta porção da palavra de Deus, do porquê devemos permanecer no verdadeiro evangelho. Devemos permanecer no verdadeiro evangelho porque ele nos ensina a pensar. Veja comigo o versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, por isso todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus
também vos revelará isso. Paulo não está chamando nós para sermos quadrados, não está chamando nós para sermos marionetes, dominados por uma liderança única. Paulo está chamando nós a pensar com a mente de Cristo. Devemos permanecer no Evangelho, porque ele nos ensina a pensar. A mente do homem foi corrompida pelo pecado. O coração do homem está manchado com a mancha do pecado. O apóstolo Paulo nos desafia através dessa palavra. Nós devemos ser aperfeiçoados na maneira de pensar. Pensar nas coisas de Deus, na obra de Deus, no chamado de Deus, na salvação de Deus. Tudo isso através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a quarta e última verdade que eu quero compartilhar com você neste momento, do porquê devemos permanecer no verdadeiro Evangelho. Devemos permanecer no verdadeiro Evangelho porque ele nos ensina, melhor dizendo, devemos permanecer no verdadeiro Evangelho porque não podemos parar. Já ia repetir o terceiro ponto, perdão. Não podemos parar, é por isso que devemos permanecer no verdadeiro Evangelho. Talvez eu estou falando para alguém que deu alguns passos importantes na vida cristã, mas hoje sofre por um problema econômico, por um problema familiar, por uma decepção com a liderança da igreja a qual você foi membro. Talvez você sofre por inveja, por calúnia, por difamação, e você está pensando em parar, pensando em desistir. E eu quero dizer para você, devemos permanecer no verdadeiro Evangelho, porque não podemos parar. Veja que a palavra de Deus não é pensamento meu, é palavra de Deus. Está dizendo no último verso da nossa reflexão, o verso 16. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Permaneçamos, prossigamos, continuemos, avancemos. É o mandamento do Senhor Jesus. Você, meu querido, precisa prosseguir. Até que ponto eu devo prosseguir? Você não pode ir muito longe? Vai até onde você pode. Nós somos aqui no estado do Espírito Santo. Quase 1000 pastores batistas. Eu tenho colegas pastores que já chegaram ao patamar do doutorado em teologia. Isso é lindo demais. Eu tenho amigos que sentam na minha mesa, que têm facilidade de abrir a Bíblia nos seus originais e ler, como se estivesse lendo a cartilha da Mônica. Eu tenho colegas que são jovens, de 20 e poucos anos, que estão no pastorado. Eu tenho colegas que têm mais de 80 anos e estão no pastorado. Eu tenho colegas que pastoreiam a igreja com mais de 1000 membros. E eu tenho colegas que estão em pequenos pontos de pregação com meia dúzia de pessoas. Mas o que tem em comum todos esses? Eles estão continuamente permanecendo no verdadeiro Evangelho. Eles acreditaram que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo encerra essa porção das Escrituras dizendo: a partir de onde você já atingiu, é ali o local que você tem que ficar. Não importa se você tem facilidade de abrir esse livro, de capa a capa, explicar todo ele. Não importa se você leia ele com dificuldade e apenas consegue entender um pouquinho do Salmo 23. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O importante, meu amado
amigo, irmão, você que me conhece, você que não conhece, o importante é você permanecer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Se esta palavra foi bênção para você, compartilhe ela com outras pessoas para nos ajudar a chegar a mais corações. Deus te abençoe.